Vamos lá. Momento recordar é viver. Você já viu aquela cena do senhorzinho lavando a calçada de manhã no fim de semana? Ou então ele molhando as plantas? Estes casos são de boa, mas o problema é quando ele resolve encher um balde ou recipiente. Isso porque, geralmente, o que chama a atenção é o fato de que as pessoas têm o costume de apertar a ponta da mangueira para criar um jato mais forte, sob o argumento de que sai mais água e, portanto, a atividade em questão vai acontecer mais rapidamente. Abre a torneira! Não é bem assim. E simplesmente essa é a prova de que existe sim o efeito placebo mesmo na ciência. Vamos abordar isso hoje. Não o efeito placebo, mas sim o princípio de Bernoulli. Simbora? Daniel Bernoulli, em 1738, publicou sua obra denominada Hidrodinâmica. Mas antes de começar a explicar o que diz de fato o princípio de Bernoulli, vamos entender um pouco sobre a base desse princípio, que é a definição de fluido. Pode acontecer muitas vezes de considerarmos fluido apenas água ou líquidos em geral, mas na verdade fluidos são todas as substâncias que possuem a capacidade de fluir, além de possuir característica de sofrer deformação sem resistência considerável quando submetida a certas tensões, ou seja, força. Nesse balaio entra então não só os líquidos, tá? Mas também gases, plasmas e alguns sólidos plásticos também. Dito isso, podemos enfim nos adentrar na nossa questão principal. Através de certos estudos sobre o escoamento de fluidos, Bernoulli notou justamente que existiria a possibilidade da aplicação da conservação da energia. Isso é, o princípio que diz que em um sistema isolado, a energia total do sistema se mantém constante, ou seja, não há dissipação de energia. Para que isso fosse verdade, Bernoulli considerou a existência de um fluido ideal, ou seja, um fluido sem viscosidade e sem atrito, características responsáveis por gerar dissipação de energia. Ao se considerar tal fluido, ele percebeu que a energia do fluido apresentará três componentes: a cinética, que provém justamente da velocidade, a potencial gravitacional, por conta da altitude do fluido, e a energia do fluxo, que é proveniente da pressão dele. E é aqui que está o pulo do gato, meu povo. A relação entre pressão e velocidade. Segundo o princípio de Bernoulli, se a velocidade de uma partícula de um fluido aumenta enquanto ela se escoa ao longo de uma linha de corrente, a pressão do fluido deve diminuir e vice-versa. Isso quer dizer que se pegarmos a situação inicial, na qual consideramos a ponta da mangueira, o que fazemos ali é aumentar a pressão sobre a extremidade. Atenção, sobre a extremidade. Isso irá gerar uma saída de água mais rápida e, por consequência, uma diminuição da pressão da água ali no local. Eu sei, parece contraintuitivo, afinal, nossa forma de pensar nos diz que aumentar a velocidade significa aumentar a pressão, certo? Mais ou menos, errado não tá. Mas, na verdade, a lógica de ter uma pressão menor quanto maior é a velocidade pode ser entendido da seguinte forma. Se considerarmos essas duas regiões aqui, perceba que para que de fato ocorra uma maior velocidade nesse ponto, toda essa região deve ser empurrada pela região anterior. Ou seja, a pressão na parte anterior tem que ser superior à da região menor, para que assim a gente possa aumentar a velocidade do fluido naquele local. Mas parece que essa explicação não nos diz se as atividades mencionadas, mais especificamente encher um balde, realmente vai acontecer mais rápido ou mais lento, Na verdade diz sim. E isso se deve a outra relação matemática, chamada equação da continuidade, que nada mais é do que uma equação que relaciona a velocidade de escoamento, ou seja, aquela velocidade que a gente viu agora no princípio de Bernoulli, justamente com a área disponível para fluir. E nela temos que esse produto, ou seja, velocidade por área, deve ser constante. Ou seja,
Se você aumenta a velocidade e, por consequência, diminui a área, o resultado desse produto será o mesmo de quando você não o faz. Portanto, apertar a ponta da mangueira não acelera o seu trabalho. Na verdade, você só vai estar se enganando, já que não há nenhuma diferença entre os dois casos. Vai encher da mesma forma. E aqui nós temos uma observação. Como consideramos na explicação fluidos ideais, na situação ideal não haverá diferença entre o caso apertado e o não apertado. Mas considerando um fluido real como a água, que apresenta viscosidade e atrito, a dissipação de energia vai fazer com que o escoamento seja menor no caso apertado. Ou seja, se você encher um balde, apertar a ponta da mangueira vai levar mais tempo do que não apertar. Então, não aperte. E é isso. Este foi o vídeo de hoje, lembrando que, como Explicando Conceitos não se enfoca em apresentar fórmulas, qualquer equação que eu disse aqui foi apenas para contextualizar, já que o importante é compreender o conceito por trás dela antes de aplicar. Dito isso, lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord, onde você pode conversar sobre este e outros assuntos. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Tamo junto e até!